Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Esse canal foi criado com a proposta de falar sobre espiritualidade, energia, vibração, conectar aí o conceito de espiritualidade com a física quântica e através disso podemos aprofundar assim os nossos estudos, nosso conhecimento na busca da nossa elevação, né? Então, é olhar para dentro para projetar para fora. Essa é a proposta aqui, né? Então, o canal já está existe já há alguns meses, né? Desde julho do ano passado. A gente tem o canal na Twitch, a gente tem no Instagram, a gente tem no YouTube. Na Twitch nós fazemos semanalmente aí a leitura comentada segundas e quartas da Bíblia Peshitta e as sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Depois eu pego esses vídeos, legendo, edito alguns trechos e subo no YouTube. Então no YouTube, no canal @conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha, vocês vão ver lá um conteúdo bastante grande, algumas playlists com a leitura da Bíblia e do Livro dos Espíritos e algumas orações e algumas práticas meditativas que eu venho trazendo também nas últimas semanas. Então já tem bastante conteúdo ali no YouTube. E no Instagram vocês vão ter também as preces diárias, todas as manhãs a gente inicia o dia com uma oração. Fizemos já Salmos, Provérbios, agora estamos em Eclesiastes. Então a gente vai fazer 4 livros da Bíblia, que são livros de cânticos, de orações, né? E depois, a partir daí, a gente vai trazer outros conteúdos, né? Vou sair um pouco da Bíblia, tentar trazer alguns outros conteúdos de orações que eu acho relevante também, tá bom? Então, essa é a proposta aqui do nosso canal. Peço para que vocês sigam o canal, é gratuito. Deixem seu joinha nos vídeos, compartilhem, comentem, clique no sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos. Faça parte aqui da comunidade, que isso ajuda bastante no engajamento e no crescimento do canal, tá bom? Antes da gente começar a fazer a leitura de hoje, eu quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. São eles que fazem toda a parte de estruturação, da parte técnica do nosso canal. Então, se você está procurando um parceiro, procure pela Clima Digital no site deles, www.climadigital.com.br, ou no Instagram, @climadigital. Beleza? Todos os recados dados. Então vamos lá. Hoje a gente vai ler o livro de Esdras. Vocês sabem, a gente na Bíblia Peshitta sempre tem no comecinho, né, uma explicação a respeito do livro que a gente está começando, né? Então vamos lá. Em aramaico é Keteva Zra, se traduz como livro de Esdras. Em hebraico, Ezra, cujo nome significa Allahá é ajuda. Escrito pelo sacerdote e escriba Ezra entre o ano 430 e 400 a.C. Os eventos narrados por Ezra aconteceram na época do Império Persa, pouco depois que Ciro conquistara Babel, a Babilônia, e se promoveu o retorno desde o exílio a Jerusalém para a reconstrução do templo, o qual se consumou em 515 a.C. A petição dos profetas Zacarias e Hagai. O rei da Pérsia era Ciro II o Grande. Também menciona aos reis Nabucodonosor, Artaxerxes e Dario. Narra a atividade profética de Eremia, Zacarias e Hagai nesse tempo. Descreve o decreto de Ciro, a devolução dos utensílios de culto no templo a ser reconstruído, a reconstrução, a ratificação do decreto de Ciro por Dario, a dedicação do templo, o reconhecimento de Ezra como sacerdote e escriba, os líderes que retornaram e conclui com a maneira em que enfrentaram o problema dos matrimônios mistos. Vamos lá começar. Capítulo 1 do livro de Esdras. O decreto de Ciro para a reconstrução do templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Mariá, falada pelo profeta Jeremias Mariá moveu o espírito do rei da Pérsia
quem fez proclamar por todo o reino, oralmente e por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O reino da terra me foi entregue por Mariá, o Alahá do céu, o qual me encomendou que lhe reconstruísse o templo em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, aquele que seu Alahá esteja com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, para que reconstrua o templo de Mariá, o Alahá de Israel. Ele é o Alahá que está em Jerusalém. A todo o que permanecer de qualquer lugar onde resida, recebam-no os homens do seu lugar, com prata, com ouro, com bens e com gado, e com uma oferenda para o templo de Alahá que está em Jerusalém. Devolução dos utensílios do templo. Então se levantaram os patriarcas de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todo aquele cujo espírito Alahá estimulou para subir a reconstruir o templo de Maria Alahá que está em Jerusalém. E todos os que estavam ao seu redor lhes ajudaram com objetos de prata e de ouro, com bens, gado e valiosos presentes da parte daqueles que os ofereceram voluntariamente. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam ao templo de Mariá e que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirara de Jerusalém e os colocaram no templo de sua divindade. Ciro, rei da Pérsia, os tirou por meio do tesoureiro Maderat, e ele os entregou a Shesmazar, príncipe de Judá. Esta é a lista deles: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 vestes, 410 pares de tigelas de prata e outros 1000 utensílios. O total dos utensílios de ouro ou de prata era de 5.400. Todos estes os levou Shesmazar com os que subiram do cativeiro, os que subiram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. O censo dos que retornaram com Zorbavel. Estes são os habitantes da província que retornaram do cativeiro, aos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, submetera a cativeiro, levando-os à Babilônia. Eles retornaram a Jerusalém e a Judá, e se foi cada um à sua cidade. Os que chegaram com Zorbavel foram Ishu, Neemiah, Xeriá, Arlaiá, Mordecai, Belishan, Meniana, Bigvai, Aron e Baná. Só para vocês terem uma ideia aqui na diferença dos nomes. Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Naamani, Mardoqueu, Belsan, Mesfar, Beguai, Reum e Baná. Eu vou seguir a leitura daqui, tá? O censo dos homens de Israel foi: os descendentes de Parcash, 2.172. Os descendentes de Sefatiá, 372. Os descendentes de Ará, 775. Os descendentes de Shultam-Moabe e os descendentes de Ishu e Yoav, 2.812. Os descendentes de Hilã, 1.254. Os descendentes de Zatiá, 945. Os descendentes de Zaqui, 760. Os descendentes de Bani, 142. Os descendentes de Baqui, 623. Os descendentes de Gadar, 1.222. Os descendentes de Adonicom, 666. Os descendentes de Bigvai, 2.056. Os descendentes de Adom, 464. Os descendentes de Atar, pelo ramo de Isaquia, 98. Os descendentes de Batzar, 323. Os descendentes de Judá, 112. Os descendentes de Roxã, 223. Os descendentes de Gade, 95. Os descendentes de Betlehem, 123. Os homens de Notofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os descendentes de Asmot, 42. Os descendentes de Coriat, Narim, Kefirá, Birá e Tashvá, 143. Os descendentes de Ramá e Gebá, 721. Os homens de Macmas, 122. Os homens de Betuil e de Ai, 223.
Os descendentes de Navó, 52. Os descendentes de Magdash, 156. Os descendentes de Elã, 1254. Os descendentes de Harã, 320. Os descendentes de Lod, de Harar e de Ilo, 725. Os descendentes de Jericó, 345. Os descendentes de Sená, 3630. Os sacerdotes eram os descendentes de Idaiá, pelo ramo da família de Ixó, que é Josué, 973. Os descendentes de Amir, 1252. Os descendentes de Peshor, 1264. Os descendentes de Harum, 1017. Os levitas eram os filhos de Ixó, de Cadmaiá, e dos filhos de Odaiá, 74. Os que cantavam eram os descendentes de Asaf, 118. Os filhos de Taril, os filhos de Shalom, os filhos de Atar, os filhos de Altman, os filhos de Jacob, os filhos de Hatuta e os filhos de Shabai. Todos eles eram 139. Os que serviam no templo eram os filhos de Tsiniá, os filhos de Rushba, os filhos de Tabaot, os filhos de Cadas, os filhos de Shilá, os filhos de Parom, os filhos de Leviá, os filhos de Hagvá, os filhos de Jacob, os filhos de Hagvá, os filhos de Shaumi, os filhos de Hanã, os filhos de Gazal, os filhos de Hagar, os filhos de Daiá, os filhos de Datsum, os filhos de Débora, os filhos de Gazã, os filhos de Asa, os filhos de Pata, os filhos de Bazás, os filhos de Asiá, os filhos de Martinim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bakbuk, os filhos de Hakufa, os filhos de Hadhur, os filhos de Baslaot, os filhos de Merira, os filhos de Marcha, os filhos de Carcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamara, os filhos de Netzi, os filhos de Retofá, os filhos de Abar, os filhos de Shalim eram os filhos de Satim, os filhos de Esprot, os filhos de Peruda, os filhos de Alá, os filhos de Shefatiá, os filhos de Tarcon, com os filhos de Gadal, os filhos de Ratu, os filhos de Bacrot, os filhos de Hilta e os filhos de Amar. No total, os que serviam no templo, junto com os filhos de Abar e de Shalim, eram 392. Estes foram os que subiram de Tel Malhaha até Telabá e a Corbi, quando se diz, eles não puderam demonstrar se a genealogia de seus pais e seus ascendentes pertenciam a Israel. Os descendentes de Delaiá, os descendentes de Toviá e os descendentes de Necariá, 652. Quanto aos filhos de Rabiá, os filhos de Querrotes e os filhos de Barzeli, o que tomou por esposa a uma das filhas de Barzeli, a Gileadita, cujo nome foi chamado, eles buscaram em seus registros genealógicos, mas não acharam, e foram excluídos do sacerdócio. Por isso, os chefes de Israel lhes ordenaram que não comessem das coisas santíssimas até que surgisse um sumo sacerdote que investigasse e atendesse este assunto. Toda a congregação em seu conjunto eram 42.360, sem contar seus servos e suas servas, os quais eram 7.337. Os ministros que cantavam eram 200, seus cavalos eram 736 e as suas mulas 245. Seus camelos eram 435 e seus jumentos 6.720. E alguns dos patriarcas, quando entraram no templo de Maria, que está em Jerusalém, puseram de acordo com as coisas relacionadas ao templo de Maria, e eles se mantiveram firmes e cumpriram conforme seus recursos, contribuindo para o tesouro do templo e para a reconstrução 61 daricos de ouro, 5.000 minas de prata e 100 túnicas para os sacerdotes. E retornaram os sacerdotes e os levitas, alguns do povo, alguns dos ministros e dos porteiros, os serventes do templo
e os que moravam em suas cidades, todo Israel e suas cidades. Capítulo 3: A restauração do culto. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel estavam em suas cidades, reuniu-se o povo como um só homem para subir a Jerusalém. Então se levantaram Isho, Bar e Iosadak e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorbavel, filho de Shelatiel, e seus irmãos, e reconstruíram o altar ao Alahá de Israel para oferecer ofertas queimadas sobre ele, conforme os que está escrito na lei de Moisés, profeta de Alahá. O altar foi reconstruído sobre sua base, porque eles tinham muito medo dos povos que viviam nessas cidades. Ofereceram sobre ele ofertas queimadas a Mariá, tanto a oferta queimada matutina como a vespertina, e celebraram a festa dos tabernáculos, conforme está escrito, com a quantidade de ofertas queimadas diárias, segundo o estabelecido na lei para cada dia. Depois disso, ofereceram a oferta queimada contínua, os sacrifícios das luas novas, os de todas as festas consagradas a Mariá e o sacrifício de todo aquele que apresentasse oferta voluntária a Mariá. Começaram a oferecer oferta queimada a Mariá desde o primeiro dia do 7º mês, embora o templo de Mariá ainda não havia sido terminado. Então entregaram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e alimentos, bebidas e azeite aos tírios e aos sidônios, para que trouxessem madeira de cedro do Líbano, por chamar a Jope, conforme o que lhes autorizara Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano, no segundo mês, quando chegaram ao templo de Mariá, que está em Jerusalém, Zorbavel, Bar, Shelatil e Ishobar e Osadak, com o restante de seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que chegaram do cativeiro a Jerusalém, enviaram e designaram os levitas maiores de 20 anos para que fizessem durante o dia a obra do templo de Mariá. Então Isho, junto com seus irmãos e seus filhos, Gadamaiá e seus filhos e os filhos de Rodaiá, levantaram-se unânimes para terminar as obras do templo de Mariá, junto com Rendar, seus filhos e seus irmãos os levitas. Colocaram os fundamentos do edifício do templo de Mariá, puseram-se de pé os sacerdotes com suas vestes e tomaram os chifres de carneiro e os tocaram, e os levitas filhos de Asaf tocaram as trombetas em louvor a Mariá, segundo as instruções de Davi, rei de Israel. Depois se prostraram em ação de graças e em louvores a Mariá, porque ele é bom e para sempre é sua misericórdia para com Israel. E todo o povo irrompeu em gritos de grande júbilo em louvor de Mariá, pela conclusão do templo de Mariá. E muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos patriarcas mais idosos, os quais haviam visto esse templo em sua primeira grande glória, choraram em alta voz enquanto concluíam esse templo. Enquanto muitos outros levantaram suas vozes, acompanhados com trombetas e com dança, de modo tal que o povo não podia distinguir o som das trombetas, pois, embora o povo tocasse com grande barulho, o clamor do pranto se ouvia de longe. Capítulo 4: As obras de reconstrução suspensas. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que aqueles que vieram do cativeiro reconstruíam o templo de Mariá, Alahá de Israel, chegaram-se a Zorbavel e aos patriarcas e disseram-lhes: Deixai-nos também participar na reconstrução, pois como vós construiremos para vosso Alahá, a quem temos oferecido sacrifícios aqui desde os dias de Senaqueribe, rei da Síria, que nos trouxe aqui. Porém, Zorbavel, Isho e o restante dos patriarcas de Israel lhes responderam: Vós nada tendes conosco quanto à reconstrução do templo de nosso Alahá, porque nós, de comum acordo, reconstruiremos o templo de Mariá, Alahá de Israel, tal como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então aqueles povos procuravam desanimar a gente de Judá e desanimá-los para que não continuassem reconstruindo. E contrataram conselheiros contra eles para frustrar seus planos durante todo o tempo de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Durante o reinado do rei Assuero, no princípio do seu reinado, eles escreveram uma acusação
contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Durante a época de Artaxerxes, Bislão, Mithridate, Tabel e seus demais companheiros escreveram e consultaram Artaxerxes, rei da Pérsia. O texto da carta estava escrito em escritura aramaica e traduzido ao aramaico. Então, o governador Arão e o escriba Shemesh escreveram esta carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes segundo o procedimento. Eles a escreveram ao governador Arão, o escriba Shemesh e seus demais companheiros, os juízes, os oficiais, os tarpeitas, os funcionários persas, os árabes, os babilônios, os funcionários de Susa, isto é, os elemitas. O resto dos povos que deportou o grande célebre Isper, aos quais fez viver nas cidades de Samaria que se encontravam do outro lado do rio. E agora esta é a cópia da carta que eles lhe enviaram ao rei Artaxerxes da parte de teus servos, os homens que se encontram do outro lado do rio. Agora saiba o rei que os judeus que subiram de ti a nós chegaram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo a cidade rebelde e malvada, e suas muralhas estão sendo restauradas e os seus fundamentos reparados. Portanto, saiba o rei que se aquela cidade for reconstruída e suas muralhas restauradas, eles não te pagarão tributos, nem os reis te reconhecerão. Agora, porquanto estamos no serviço do palácio, não nos convém que vejamos o menosprezo ao rei, por isso temos enviado a te informar isso, para que investigues no livro do registro de teus pais e acharás no livro dos registros e saberás que essa cidade é uma cidade rebelde e prejudicial para os reis e para as províncias, e que desde tempos antigos se suscitaram dentro dela grandes conflitos. Por isso, essa cidade foi destruída. Fazemos saber ao rei que se aquela cidade for reconstruída e as suas muralhas restauradas, por esta causa o domínio do outro lado do rio não será teu. Então o rei enviou esta resposta ao governador Arão e ao escriba Shemesh e seus demais companheiros que vivem em Samaria e aos demais que habitam o outro lado do rio. Paz. Quando chegou a carta que vós me enviastes em minha presença e a leram claramente, então se expediu um decreto da minha parte e investigaram e acharam que desde tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, rebelou-se e grandes conflitos foram suscitados dentro dela, e que houve reis poderosos em Jerusalém que exerceram domínio sobre toda a região do outro lado do rio, e que não levaram em conta os reis anteriores. Portanto, expedi um decreto mediante o qual aqueles homens suspendam a reconstrução daquela cidade, até que haja uma ordem de minha parte. E sejais cuidados com respeito a essa obra, para que não cresça o dano em prejuízo do rei. Então, quando chegou a cópia da carta do rei Artaxerxes diante do governador Arão e do escriba Shemesh, a leram e diante de seus companheiros. Então eles foram sigilosamente a Jerusalém contra os judeus e com excessiva força os fizeram suspender o trabalho. Então foi suspensa a obra do templo de Alahá, que está em Jerusalém, e permaneceu suspensa até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. A obra do templo é retomada. O profeta Hagai e o profeta Zacarias, descendente de Ado, profetizaram aos judeus que se achavam em Jerusalém e em Judá no nome de Alahá, de Israel, e que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel bar Shealtiel e Ishu bar Yosadak e começaram a reconstrução do templo de Alahá, que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Alahá os apoiando. Por aquele tempo vieram contra eles Tatenai, o governador que estava do outro lado do rio, Estanabozan e seus companheiros, e lhes perguntaram e aos demais desta maneira: quem vos deu autorização de reconstruir esse templo e de restaurar essa muralha? Então, conforme o decreto, lhes perguntaram: quais são os nomes dos homens que reconstroem esse edifício? Porém, o olho de Alahá estava sobre os cativos de Judá,
e não quiseram suspender a obra até que o relatório chegasse a Dario, e então ele respondesse quanto a este assunto. Cópia da carta que enviaram Tatenai, o governador do outro lado do rio, e Estanabozan e seus companheiros, que se achavam do outro lado do rio, ao rei Dario. Enviaram-lhe um informe no qual estava escrito desta maneira: ao rei Dario, paz. Saiba o rei que fomos ajudar a cidade do grande Alahá, a qual está sendo reconstruída com grandes pedras e muitas vigas de madeira de acácia embutidas em suas muralhas. Grandes obras se estão fazendo ali. Uma grande obra está sendo levantada e próspera em suas mãos. Então interrogamos aos anciãos, dizendo-lhes desta maneira: quem vos deu autorização para reconstruir esse templo e para restaurar essa muralha? E também lhes perguntamos como se chamava, para que tu soubesses e registrassem os nomes dos homens que estão ali, que estão à frente delas. E eles responderam desta maneira, dizendo-nos: somos servos de Alahá do céu, e estamos reconstruindo o edifício deste templo que fora construído há muitos anos, o qual um rei de Israel e seus príncipes terminaram. Mas por haver convocado nosso país à ira, o Alahá do céu, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei dos caldeus, e ele demoliu este templo e levou o povo em cativeiro para a Babilônia. Contudo, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o rei Ciro expediu um decreto para que esse templo de Alahá fosse reconstruído. Inclusive os utensílios de ouro e de prata do templo de Alahá, que tirara o rei Nabucodonosor do templo que estava em Jerusalém e que os levava para a Babilônia em seu templo, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e os entregou a uma pessoa chamada Sesmazar, porque o designara como seu governador. Ele disse: toma estes utensílios, vai, leva-os e coloca no templo que está em Jerusalém, que o templo seja reconstruído em seu mesmo lugar. Assim veio Sesmazar e pôs os fundamentos deste templo que está em Jerusalém, e desde então até agora se está reconstruindo, mas não terminou. Portanto, se parece bem ao rei que se investigue os registros que estão na tesouraria do rei de Babel, se assim sucedeu que o rei Ciro ordenara que fosse reconstruído esse templo de Alahá que está em Jerusalém, que a decisão do rei, com suspeito a este assunto, nos seja enviada. Capítulo 6. O rei Dario ratifica o decreto do rei Ciro. Então o rei Dario ordenou que investigassem os registros que havia na tesouraria ali em Babel, e se encontrou um rolo na província de Acmetã, a qual está na Média, e assim estava escrito no rolo. No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro expediu um decreto e ordenou que o templo de Alahá, que está em Jerusalém, fosse reconstruído como um lugar onde se ofereceriam sacrifícios, com seus fundamentos de 60 côvados de altura por 20 côvados de largura, com 3 fileiras de pedras, e a porta de madeira nova. Além disso, que o gasto seja pago pela casa do rei, e também os utensílios de ouro e de prata no templo do templo de Alahá, os quais o rei Nabucodonosor tirara e trouxera a Babel, que sejam entregues e levados ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, a sua terra, e seja depositado no templo de Alahá. Portanto, Tatenai, o governador do outro lado do rio, Estanabozan e seus companheiros, os oficiais do outro lado do rio, apartai-vos dali. Deixai que os judeus terminem a obra do templo de Alahá, e que os judeus do cativeiro reconstruam o templo de Alahá em seu lugar. Da minha parte, se expede esse decreto, porque então tereis conflito com os judeus do cativeiro por causa da reconstrução do templo de Alahá. Que os gastos sejam pagos dos bens do rei, dos tributos do outro lado do rio, e que sejam entregues a esses homens para que não suspendam a obra. Entregai a eles o que queimaram, que nada lhes falte, novilhos, carneiros e ovelhas para oferta queimada ao Alahá do céu, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme o que solicitem os sacerdotes que estão em Jerusalém, que se lhes proveja diariamente sem falta, para que eles apresentem oferendas ao Alahá do céu e orem pelo rei e seus filhos. Além disso, da minha parte, se expede um decreto. Qualquer que altere esse decreto, que se desmonte uma viga de sua casa, que se faça com ela uma forca e seja pendurado nela, e que sua casa se faça um monturo por causa disso.
e que Alahá, cujo nome temos achado ali, habite ali, quanto a qualquer rei ou povo que estenda sua mão para alterar ou destruir esse templo de Alahá que está em Jerusalém. E eu, Dario, expedi esse decreto que seja executado de imediato. Então Tatenai, o governador, do outro lado do rio, e Estanabozan e seus companheiros cumpriram de imediato o que for enviado como decreto. Então os judeus do cativeiro agiram e prosperaram conforme a profecia do profeta Hagai e de Zacarias, descendente de Ido. Assim reconstruíram e terminaram conforme o estatuto da Alahá de Israel e segundo o decreto de Ciro de Dario e do decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia. E esse templo foi terminado no 3º dia do mês de Adar, do 6º ano do reinado do rei Dario. Então os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos de Judá celebraram festa com regozijo por causa desse templo, o qual é o templo de Alahá. E para a festa por causa do templo de Alahá, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos de 1 ano, segundo o número das tribos de Israel, para expiação dos pecados dos filhos de Israel. Depois estabeleceram aos sacerdotes em seu ofício e aos levitas em sua função do serviço do templo de Alahá, que está em Jerusalém, conforme que está escrito no livro da lei de Moisés. E os que regressaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, posto que os sacerdotes e levitas se purificaram juntos. Todos eles estavam purificados, então sacrificaram os cordeiros da Páscoa para os que voltaram do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, e também para si mesmos. E os filhos de Israel comeram a Páscoa, os que tinham subido do cativeiro de Babel, todos que se apartaram da abominação das nações da terra para orar perante Maria, Alahá de Israel, e celebraram com alegria durante 7 dias a festa dos pães sem levedura, porque Maria lhes dera alegria e inclinaram o coração do rei da Assíria a favor deles, para fortalecer sua mão na obra do templo de Maria, Alahá de Israel. Capítulo 7. Ezra sobe a Jerusalém. Depois de tudo isso, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Ezra, filho de Sariá, filho de Azariá, filho de Hilaquiá, filho de Shalom, filho de Tzadoc, filho de Artiov, filho de Amariá, filho de Azariá, filho de Maro, filho de Zeraiá, filho de Gade, filho de Baquil, filho de Avisho, filho de Pinchis, filho de Eliezer, filho de sacerdote Arão. Este Ezra foi o dirigente que subiu de Babel. Ele era um escriba hábil na lei de Moisés, a qual Maria, Alahá de Israel, lhe dera. O rei lhe dera poderes para que ele procedesse segundo ele quisesse, quanto à lei de Moisés. Também subiram alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, que eram cantores, dos porteiros, dos servidores do templo e dos que subiram a Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Eles chegaram a Jerusalém no mês 5º do 7º ano do rei, pois no 1º mês havia começado a subir de Babel, e no 1º dia do 5º mês chegaram a Jerusalém, conforme a bondosa mão de Alahá que estava com eles. Porque Ezra dispusera seu coração para cumprir a lei de Maria e para praticar e ensinar a Israel os estatutos e decretos. Ezra, sacerdote e escriba reconhecido. Esta é a cópia da carta que entregara o rei Artaxerxes ao sacerdote Ezra, escriba hábil nas palavras e ordenanças de Maria e em seus estatutos para todo Israel. O rei Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote e escriba Ezra, instituído na lei de Alahá do céu, paz. Eu ordenei e expedi um decreto todo aquele do povo de Israel, dos sacerdotes e dos levitas em meu reino, que queira ir contigo, que vá. Eu ordenei e expedi outro decreto e enviei alguns de meus assistentes para que investiguem com respeito a Judá e a Jerusalém, também a inquirir acerca da lei de Maria que está em tuas mãos, e a levar a prata e o ouro do rei, os quais eu ofereci voluntariamente para o templo de Maria, cuja morada está em Jerusalém. Leva contigo toda a prata e o ouro que encontrares em qualquer província de Babel, os sacerdotes levitas e os que desejam ir contigo, que vão ao templo de Alahá em Jerusalém.
de modo que, com esse dinheiro, poderás comprar diligentemente touros, carneiros e cordeiros, suas ofertas e suas libações, e poderás oferecê-los sobre o altar de vosso Alahá em Jerusalém. Quanto à prata, que reste, o que bem parecer fazerdes a ti e a teus irmãos, isso fazei conforme a vontade de teu Alahá. Os utensílios que te foram entregues para o serviço no templo de teu Alahá, que sejam entregues perante Alahá que está em Jerusalém. O resto dos utensílios que necessites para o ministério do templo de teu Alahá, toma e o dá do tesouro real. E o rei Artaxerxes o rei Artaxerxes, expedi um decreto para todos os tesoureiros que estão do outro lado do rio, para que tudo o que vos pedir o sacerdote Esdra, escriba instruído na lei de Alahá do céu, seja providenciado diligentemente. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, até 100 quartos de vinho, até 100 quartos de azeite e sal sem medida. Que tudo que esteja no decreto seja entregue. Entregai-o conforme o que foi estabelecido pelo Alahá do céu. Que se tome e se faça para que não venha a ir contra o reino do rei e seus filhos. A vós vos fazemos saber que não se vos autoriza a falar disto com nenhum dos sacerdotes, dos levitas, dos que tocam as trombetas, nem dos servidores do templo de Alahá. Quando a ti, escriba Esdra, de acordo com tua sabedoria, a qual teu Alahá te concedeu, designa dirigentes e juízes para que sejam eles os que julguem a toda a gente do outro lado do rio, a todos os que conhecem a lei do teu Alahá, e aquele que não a conheces, tu o instruirás. E todo aquele que não praticar a lei do teu Alahá e a lei do rei, que seja sentenciado com diligência, quer seja morte ou de vida, de confiscação de bens ou de prisão. Bendito és tu, ó Maria, Alahá dos nossos pais, que pôs isso no coração do rei para honrar o templo de Maria em Jerusalém. Pois me deu favor perante o rei e perante os excelentes príncipes do rei, e eu fui fortalecido assim, porque veio sobre mim o espírito de Maria, meu Alahá. Então escolhi de Israel aos principais homens para que subissem comigo. Capítulo 8. Os dirigentes que voltaram com Esdra. Estes são os nomes dos patriarcas contados por suas genealogias, os quais subiram comigo durante o reinado de Artaxerxes desde Babel. Dos descendentes de Pinches, Gershom; dos descendentes de Tamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Retosh; dos descendentes de Shecamiá; dos descendentes de Parash, Zecaria, e foram contados com ele por suas genealogias 150 homens. Dos descendentes de Shutam, Moabe, Ilia e Hanai, filho de Zeraiá, e 200 homens com ele. Dos descendentes de Shecaniá, Gadol, filho de Nahazael, e 300 homens com ele. Dos descendentes de Gozã, Abedu bar Jonathan, e 50 homens com ele. Dos descendentes de Hilã, Eshaya, filho de Netaniá, e 70 homens com ele. Dos descendentes de Sefatiá, Secariá bar Micail, e 80 homens com ele. Dos descendentes de Joav, Obadiá bar Nerail, e 280 homens com ele. Dos descendentes de Salmot bar Nessofia, e 260 homens com ele. Dos descendentes de Baqui, Zecaria bar Baqui, e 28 homens com ele. Dos descendentes de Asgar, Yonahan bar Zakura, e 120 homens com ele. Dos descendentes de Arcon, os últimos, estes são seus nomes: Elifelet, Nael, Shemaiah, e 60 homens com eles. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zacor, e 60 homens com eles. Eu os reuni junto ao rio que passa por Ahava, onde estivemos 3 dias, e passei em revista ao povo e aos sacerdotes, e não achei nenhum dos descendentes de Levi ali. Então mandei buscar aos dirigentes de Eleazar, a Ariel, a Shemaiah, a Reb, a Elitã, a Natã, a Zecaria e a Mashlam, também a Ionadav e a Elitã, todos eles dirigentes. E lhes ordenei que fossem a Adi,
o dirigente deles, na localização de Cassifia, e lhes dê instruções precisas do que deveriam falar com os irmãos mais novos de Adi, que acampavam na localidade de Cassifia, para que nos trouxessem colaboradores para o templo do nosso Alá. Então eles nos trouxeram um homem prudente dos descendentes de Mahil bar Levi, filho de Israel, conforme a bondosa mão de nosso Alá sobre nós, isto é, a Shiriá, o qual com seus irmãos e filhos eram 12 homens, 12 pessoas. Também a Rechaviá e com ele a Sheiá, dos descendentes de Merari, que com seus irmãos e seus filhos eram 20 pessoas. Dos designados que pôs Davi ao serviço dos levitas, foram 220, todos eles designados por seus homens. Assim os convoquei e lhes dei ordens junto ao rei Ahava, ao rio Ahava, de que se humilhassem diante do nosso Alá e de que lhes rogassem que estivéssemos uma boa viagem, nossos alimentos perecíveis e todos os nossos pertences. Porque me deu vergonha solicitar ao rei uma troça de soldados e cavaleiros que nos dessem auxílio contra nossos inimigos durante o trajeto, posto que tínhamos dito ao rei: a mão de Alá é para o bem, para com todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira é contra todos os que se apartam dele. Nós jejuaremos e rogaremos a nosso Alá a esse respeito, e ele nos escutará. E escolhi dentre os anciãos a 12 sacerdotes, e Xeraviá, Rechaviá e a 10 de seus irmãos com eles. E lhes contei a prata, o ouro e os utensílios, primícias para o templo de nosso Alá, os quais ofereceram ao rei, seus nobres, seus principais e todos os de Israel que se encontravam ali. Contei sob sua custódia 150 talentos de prata, 20 tigelas de ouro, 1000 daricos e finos objetos de bronze, coríntio, que eram tão preciosos como ouro. Então lhes disse: vós estáis consagrados a Mariá, e também os utensílios estão consagrados. A prata e o ouro são uma oferenda a Mariá, o Alá de vossos pais. Cuidai e guardai-os até que os entregais aos principais sacerdotes, aos levitas e aos patriarcas de Israel, que estão em Jerusalém, no templo da casa de Mariá. Assim os sacerdotes e levitas receberam, sob sua responsabilidade, a entrega por peso da prata, do ouro e dos utensílios para levá-los a Jerusalém, ao templo de nosso Alá. E no dia 12 do primeiro mês partimos do rio Ahava para ir a Jerusalém, e a mão de Alá estava sobre nós, para nos livrar da mão dos inimigos e também dos assaltantes que havia pelo caminho. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos ali durante 3 dias, e no 4º dia fomos pesar a prata, o ouro e os utensílios no templo do nosso Alá. E depois fizemos a entrega deles a Marmote, filho do sacerdote Uria, e se achava com ele Eleazar bar Pinches. Também se achavam com eles Nebuzerrar bar Isho e Yodá bar Bagvai levita. Havendo sido tudo contado e pesado, registrou-se o peso total naquele momento. Estes foram os que voltaram do cativeiro, entre os que haviam estado cativos e que ofereceram como ofertas queimadas ao Alá de Israel 12 touros por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 cabritos de 1 ano para a expiação de nossos pecados. E todos esses como ofertas queimadas a Mariá. Depois entregaram o decreto do rei aos príncipes do rei e aos governadores do rei, os governadores do outro lado do rio, e eles tratavam com respeito o povo e o templo de Alá. Capítulo 9. Os matrimônios mistos. Quando terminaram todas estas coisas, chegaram-se a mim os anciãos dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm apartado da gente das cidades, quanto às abominações dos cananeus, dos hititas, dos amonitas, dos perizeus, dos jebuseus, dos egípcios, dos moabitas, nem dos amorreus. Porque das filhas destes tomaram mulheres para si e para seus filhos, e misturaram a semente santa com os povos das cidades. E os anciãos e os levitas foram os primeiros a incorrer nesta iniquidade. De modo que, ao ouvir isto, rasguei minhas vestes e meu manto, e arranquei cabelos da cabeça e da barba, e sentei-me contristado.
E se reuniram comigo todos os que estavam atentos à palavra de Allah de Israel, por causa da iniquidade que cometeram os que regressaram do cativeiro. E eu sentei contristado até as 3 da tarde. E às 3 da tarde me levantei da minha aflição e com as minhas vestes rasgadas caí de joelhos e estendi minhas mãos em oração a Maria Allah, dizendo: Meu Allah, estamos envergonhados para levantar nosso rosto a Ti, ó Allah nosso, pois nossas culpas se multiplicaram sobre nossas cabeças e nossos graves pecados subiram até o céu. Desde o tempo de nossos pais até este dia, nos encontramos em graves pecados, pois fizemos crescer nossos pecados, nós, nossos pais, nossos reis e nossos sacerdotes. Por isso fomos entregues à espada, ao saque, ao cativeiro e à total vergonha nas mãos dos reis das cidades e nas mãos dos nossos inimigos, como este dia. Mas agora, por curto tempo, se tem mostrado misericórdia da parte de nosso Allah, para nos deixar um remanescente e nos dar um espaço em seu lugar santo, de maneira que nosso Allah ilumine nossos olhos e nos permita recuperarmos um pouco em meio à nossa servidão. Porque fomos servos, porém nosso Allah não nos abandonou em meio à nossa servidão. Antes, nosso Allah nos fez objeto de compaixão perante os reis da Pérsia, para que eles nos providenciassem um sustento diário para levantar o templo do nosso Allah e para restaurá-lo de suas ruínas, e dando-nos proteção em Judá e Jerusalém. Mas agora, que poderemos dizer perante Ti, ó Allah, nosso Deus, Allah nosso, depois de tudo isso? Por que deixamos os Teus mandamentos, os quais ordenaste através de Teus servos, os profetas, dizendo-nos: A terra em que vós entrais para torná-la em possessão está imunda por causa da abominação dos povos e das províncias, que com sua abominação eles a têm enchido de extremidade a outra, com suas obras aborrecíveis, e têm enchido. Agora, pois, não entregareis vossas filhas e seus filhos, nem tomareis suas filhas para vossos filhos, e jamais procurareis a paz, nem o bem-estar deles, para que sejais fortalecidos e consumais as melhores coisas da vida, para que deixeis os vossos filhos e eles tomem posse para sempre. Mas depois de todas as coisas que nos têm sucedido por nossas más obras e nossos graves pecados, tu nos permitirás um remanescente no mundo. Nós nos pervertemos e transgredimos tuas ordenanças ao nos unirmos com esses povos imundos e agir de acordo com suas obras. Mas tu que és misericordioso, não te ires contra nós, perdoa nossas culpas diante de ti, porquanto és misericordioso. Deixa-nos sobreviventes no mundo, para que não deixemos de existir, porque não há ninguém como tu. Ó Maria, Allah de Israel, justo és tu por nos ter deixado um remanescente como hoje. Eis que aqui estamos de pé diante de ti, confessando nossos pecados, porque não há pretexto para expor diante de ti quanto a isso. Capítulo 10. Se tomam medidas contra os matrimônios mistos. Enquanto Esdra orava e confessava, prostrado e chorando defronte do templo de Maria, reuniu-se em torno dele uma multidão muito grande de homens, mulheres e crianças de Israel, e as crianças choravam com um pranto muito amargo. Então Secanias, filho de Nerael, dos descendentes de Ilã, interveio e disse ao escriba Esdra: Nós temos agido infielmente para com Maria, nossa Allah, pois temos feito coabitar conosco as mulheres estrangeiras dos povos do país. Agora haverá esperança para Israel por causa disto? Portanto, façamos um pacto confirmado por juramento perante nosso Allah, de despedir a todas as mulheres estrangeiras e aos filhos nascidos delas. E segundo o conselho de Maria e daqueles que mostram respeito pela lei de nosso Allah, e por sua ordenança, que se faça e se confirme. Porquanto sobre ti está a responsabilidade dessa decisão, posto que estamos contigo, esforça-te e age. Então o escriba Esdra se pôs de pé e fez jurar aos sacerdotes anciãos, aos levitas e a todo Israel, que procederiam conforme esta ordenança, e eles juraram. Depois se levantou o escriba Esdra de diante do templo de Maria e entrou nas câmaras de Yonahan bar Elisha,
e ficou ali sem comer pão nem beber água, porque estava triste por causa da iniquidade do povo. Então os sacerdotes proclamaram em Judá, em Jerusalém e entre todos os que regressaram do cativeiro, que se apresentassem na cidade de Jerusalém, e que a todo aquele que não se apresentasse dentro de 3 dias, lhe seriam confiscados seus bens, e o mesmo seria excluído de entre o povo de Israel, com base ao conselho dos anciãos e dos príncipes. De modo que todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém no prazo de 3 dias, no 9º mês do 10º dia do mês, e se reuniu todo o povo de Mariá, tremendo de temor por causa desse assunto. Então o sacerdote Esdras se pôs de pé e lhes disse: Vós agistes com infidelidade para com Alahá e tomastes mulheres estrangeiras, acrescentando assim aos pecados de Israel. Assim que rendei graças a Mariá, Alahá de vossos pais, e fazei a vossa vontade. Separai-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. Então todo o povo respondeu e disse a Esdras em voz alta: Nos parece bem o que falaste. Aceitamos tudo o que nos disseste para obedecer a uma atitude genuína. Contudo, agora o povo é numeroso e é tempo de chuvas. Não temos força para ficarmos à intempérie. Além disso, isso não é um esforço de um dia ou de 2, porque são muitos os pecados relativos a esse assunto. Portanto, que se levantem os anciãos e todo o povo e todo o que achem em nossas cidades aqueles que coabitaram com mulheres estrangeiras e que apresentarem a hora da oração, e junto com eles os anciãos de cada uma das cidades e seus juízes, até que o furor do nosso Alahá se aparta de nós por esse pacto ratificado por juramentos. Contudo, Yonatan bar Amanuel, Raziah bar Takva e Mashilam mostraram oposição a isto, e Matai, o levita, lhes deu seu apoio. Assim procederam os que regressaram do cativeiro. Então o sacerdote Esdras apartou 20 homens dos patriarcas por suas casas paternas, todos eles convocados por nome, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para investigar acerca do caso. E no primeiro dia do mês primeiro concluíram a investigação acerca de todos os homens que estavam coabitando com mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes que estavam coabitando com mulheres estrangeiras, encontrou-se dos filhos de Ishó, Bar e Yosadak, e de seus irmãos Meassiá, Eleazar, Yonadav e Guidaliá. Eles consentiram também em despedir suas mulheres e ofereceram carneiros dos rebanhos como oferta por seus pecados. Dos filhos de Amir, Hanani e Zecaria, dos filhos de Haram, Messiá, Elia, Shemaiah e Hananael e Uzia, dos filhos de Peshor, Eliam, Messaiah, Ismael, Natanael, Iosabar e Eleza, dos levitas Cusbar, Shaumi, Quesa, Ketala, Petahiá e Eliazar, dos cantores Elisha, e dos porteiros Shalom, Atlan e Udi, de Israel, dos filhos de Parash, Eramiá, Ezaniá, Melaquiá, Benjamim, Lazir, Melaquiá e Benaia. Dos filhos de Ilã, Netaniá, Zecaria, Naial, Abdi, Yarmut e Elihu. Dos filhos de Zitaiá, Elirnai, Elisha, Netaniá, Yarmut, Zebor e Uzia. Dos filhos de Bavil, Yonanã, Hananiah, Zavi e Atili. Dos filhos de Baqui, de Tashilum, Meloc, Uzia e Yoshav, Shaul e Ermut. Dos filhos de Shultã, Moab, Gedaliá, Quelal, Benaia, Messaiá, Metaniá, Batziel e seus filhos descendentes de Menache. Dos filhos de Harã, Eleazar, Malquiá, Asheva, Shemaiá, Shemão. Benjamim, Meloc e Shemaiá. Dos filhos de Reshon, Matni, Matita, Zacar, Iliflat, Carmi, Menache e Shami. Dos filhos de Baqui, Modai, Amrã e Yoil. Benaiá, Barclio, Mehael, Marmut, Elisha, Metaniá, Matmi, Euti e seus netos Shami. Shelamiá, Natã, Azariá,
Mequizav, Shishai, Sarai, Ardael, Shemariah, Shalom, Amariah e Yoshib. Dos filhos de Navo, Nevoil, Matita, Zahor, Zebina, Yoil e Benaia. Todos esses tomaram mulheres estrangeiras e alguns deles tinham gerado filhos. Nossa senhora, né? Um monte de nome. Eu queria entender para que tanto nome. Que diferença faz isso hoje em dia, né? Mas enfim. Faz parte do processo, né? Vamos lá. Então, encerramos a leitura de hoje. Estendemos um pouco mais o tempo. Espero que vocês tenham aproveitado. E na quarta-feira a gente vai dar início ao livro de Neemias, ok? Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Uma ótima segunda-feira. Que estejamos iniciando uma excelente semana. Que fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada com muita proteção a todos. E até quarta. Um grande abraço. Valeu.